A gente volta a falar do mistério da loira do ABC. Esse mistério pode ter chegado ao fim. Por quê? Porque a polícia localizou um corpo concretado no chão de uma casa. E de acordo com as informações, inclusive o ex-namorado da Aline conversou com a gente já hoje. E ele disse o seguinte: as características batem com as características da Aline Cristina de Lira. Ela tinha tatuagem, ela tinha um piercing no umbigo. O ex-namorado dela acredita que é o corpo da Aline. Para quem não sabe, ela é uma garota de programa que acabou desaparecendo no começo de agosto, quando ela foi encontrar um homem misterioso. Só que esse homem misterioso deixou de ser misterioso quando a polícia descobriu o endereço dele, que não foi o primeiro encontro que eles tiveram, que ele fugiu depois que a polícia bateu lá na porta da casa dele. Os detalhes desse caso numa reportagem completa feita pela Fabíola Correia. Uma crueldade difícil de mensurar. A vítima foi imobilizada, amarrada e concretada. Segundo as informações, que foi encontrada ela que estava com as mãos e os pés amarrados. O principal suspeito é pedreiro. Ele dormiu sobre a cova por dias seguidos até fugir. As características do corpo apontam que a vítima é a Aline Cristina de Lira, conhecida como loira do ABC, desaparecida desde o início de agosto. Ela falou que tem tatuagem na mão, tatuagem no peito, piercing no umbigo. Então, são todas as descrições, né, que condizem com o perfil dela. Estas são as últimas imagens dela com vida. Aline atravessa a rua e embarca em um carro por aplicativo. Aline foi atraída até aqui por Iranildo, conhecido como Paraíba, morador do imóvel. Ela então entra nesta casa e não sai mais. Pelo bairro, vizinhos contam que Aline já havia estado aqui outras 2 ou 3 vezes e que Paraíba contava, se gabando, que ela era a namorada dele. Tudo mentira. Aline era garota de programa e veio pela oferta financeira. Ele estaria pagando um dinheiro de acho que cerca de R$300 a hora. E ela não era necessidade que eu ajudava ela do que eu podia, né? Então, acho que pela oferta, ela se entusiasmou e pegou e foi, mas chegando no local lá, a gente vê que não condiz com a realidade, né? William e Aline namoraram por 7 anos. 5 deles morando juntos. Em janeiro se separaram. A Aline tem uma dor muito grande. Ela teve uma vida muito sofrida. Uma vida com os pais, com os parentes. Ela foi muito solitária. Meu pai está sendo uma pessoa que está me apoiando muito. Ele disse: filho, você estendeu a vida dela. Senão ela já era para ter ido embora antes. Você prolongou a vida dela. Eles continuaram amigos. Na última vez em que se falaram, ela fez um convite para o ex. Ela até mandou uma mensagem no sábado: vem aqui comer um pastel. E eu, atarefado com o trabalho, acabei não indo. E agora a possibilidade de ter esse lanche, esse pastel, agora não vai ser mais possível. Não a amava como eu ainda amo. Não vou deixar de amar, porque era uma pessoa que marcou muito minha vida, uma pessoa brilhante, uma pessoa que fez muita diferença. De todo o tempo que eu tive com ela, ela fez uma diferença enorme e vai ser um vazio que vai ser difícil de ser preenchido aqui para frente. Agora Paraíba é procurado pela polícia. Um homem dissimulado que escondia o lado sombrio e violento. Uma coisa que você não se espera. Uma pessoa de boa, do bem, né? Trabalhador. Estava trabalhando na minha casa uns dias antes, colocando um piso lá, né? E para mim o que surpreendeu mais foi a frieza dele estar com essa pessoa aqui dentro de casa, né? Depois de tanto tempo atrás de informações sobre onde a Aline estaria, a pior resposta de todas. Nós vamos entrar agora no imóvel e mostrar como Paraíba deixou tudo. Olha só, algumas roupas largadas, panelas ainda sujas em cima do fogão. Aqui embaixo as ferramentas de trabalho dele, as botinas que usava no serviço como pedreiro. O imóvel bagunçado, armários abertos. Aqui encostada na parede a cama, que foi retirada pelos policiais do local por conta de uma suspeita. Este cômodo estava recém-reformado. O piso era novo. Os policiais, então, abriram essa cova. E o corpo
foi encontrado. Foi a segunda vez que a equipe esteve aqui no endereço, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Da primeira vez, nada foi encontrado. Só que eles voltaram para cá, os agentes, quando souberam que Paraíba havia se mudado. Mas uma peça ainda falta encaixar. E para isso, Paraíba tem que ser capturado. Qual foi a motivação para tamanha frieza e brutalidade? A gente deduz muito que seja obsessão. E a Aline é um tipo de perfil de pessoa que ela não leva desaforo. Se você você briga com ela, ela retruca. Se você dá um tapa nela, ela vai te retrucar da mesma forma. Então, por meu conhecer dela, creio eu que na sexta-feira, quando ela foi para lá, ela tentou ir embora. E ele, pela obsessão, falou, não, você não vai embora, você é minha, alguma coisa do tipo. A justiça será feita. A justiça de Deus, você não pode correr, pode se esconder, pode entrar em buraco, pode ir qualquer lugar que você for. A justiça de Deus, a justiça divina, ela é feita. E vai ser feita, pode ter certeza. Agora, algumas coisas chamam a atenção. Primeiro, o perfil da Aline, conforme o ex-namorado dela trouxe agora nessa entrevista à Fabíola, dizendo que ela não levava desaforo para casa. Segundo, o perfil possessivo deste homem. Porque estamos falando de uma garota de programa, ou seja, ela atendia ele e outras pessoas que a procuravam por conta da grana, R$300 a hora. Ou seja, não tinha um relacionamento afetivo. Fabíola Correia, eu sei que você está na casa deste suspeito. Eu queria que você falasse sobre esse perfil doentio e um perfil provavelmente de um perseguidor ali, né, Fabíola? Sim, Dani, de acordo com o relato dos vizinhos, ele apresentava a Aline como sendo a namorada dele. Só que um amor platônico, ela não era namorada. Ela veio aqui nessa casa por 3 vezes, no máximo, como contratada. Mas ele se apaixonou, ele queria ela só para ele, não queria dividi-la com outros clientes, com outros homens. Então, olha, a gente percebe que a casa é uma casa pequena, que nos fundos tem um pequeno banheiro. Era aqui, olha, que o corpo estava, onde a polícia escavou aqui, bem debaixo da cama. E aí, por que um homem dissimulado, né? Porque para os vizinhos, um homem comum, pedreiro bom de serviço, contratado, inclusive, pela Redondeza, cumprimentava todo mundo, sempre simpático, aparentemente trabalhador, batalhador, só que ele pensou em tudo quando ele decidiu cometer esse feminicídio, Dani. Ele fez todo o piso novamente, então ele quebrou com a habilidade dele profissional todo o piso desse cômodo aqui. Então ele não fez só uma parte para que fosse mais fácil da polícia identificar que o local foi mexido. Ele mudou o piso aqui de todo o cômodo, incluindo uma parte aqui das paredes. Então a gente vê inclusive aqui o resto do material aqui que foi deixado, né? Então, isso foi um indício que levou a polícia a acreditar que pudesse estar o corpo da jovem, da Aline, que a princípio a família faz esse reconhecimento pelas características passadas pela polícia, debaixo do solo, porque estava tudo consertado recentemente, reformado recentemente. E depois da reforma, ele limpou o imóvel todinho, tá? Agora, claro, tá bagunçado, tá mexido, né? Porque a perícia fez todo um trabalho aqui importante de retirada desse corpo e de busca por provas e outros materiais genéticos, outras coisas. Mas tá aqui ainda, olha, estão, na verdade, 2 potes aqui dos produtos de limpeza. Ele havia deixado o imóvel completamente limpo para não deixar nenhum vestígio de sangue, de nada. Então, não se sabe ainda a causa da morte, se ela foi asfixiada, de repente com um mata-leão, ou ainda não se sabe a causa da morte, né? Estava em estado avançado de decomposição, levando em consideração que a principal hipótese é de que seja o corpo de Aline, que ela está desaparecida desde o início de agosto. Então agora os exames necroscópicos é que vão apontar. Mas caso tenha sido usada uma arma contra ela, essa arma não foi encontrada também. Então o local estava completamente limpo, como se nada tivesse acontecido aqui. E sendo pedreiro, experiente, com todas as ferramentas necessárias para fazer essa reforma,
a decisão dele foi esconder o corpo debaixo da própria cama. Então a cama está aqui, foi retirada pela polícia, debaixo da própria cama, então, a cova desse corpo feminino, dessa mulher que ele assassinou e dormiu sobre todo esse tempo. Ô Fabíola, o que a gente está aqui se questionando, estamos nos entreolhando aqui o tempo todo enquanto você traz a informação e mostrando essa imagem, a Fabíola está na casa onde possivelmente a Aline passou as últimas horas de vida, se essa confirmação for feita nos próximos dias pela polícia através desses laudos, né? Agora, como é que a polícia desconfiou, Fabíola? Porque você trouxe um ponto importante. Ele simplesmente refez todo o piso do quarto, justamente para não levantar suspeita. Doutor Ilmar, ele sabia o que ele estava fazendo. É como se ele já tivesse feito outras vezes. Dani, foi exatamente o que eu parei para pensar. A frieza dele de comprar material, mudar todo o piso, rejuntar esse piso, fazer tudo dessa forma, me mostra a possibilidade de não ter sido o primeiro crime dele. A possibilidade de ser já uma pessoa que cometeu outros crimes com essa perfeição é muito grande. Doutora Marcília também, acho que está pensando a mesma coisa. A polícia, quando chega num cenário como esse e que tem lá um piso normal, nada fora do lugar. Como é que os investigadores, lógico que tem toda uma experiência, uma vasta experiência, como é que você olha para um piso e fala, opa, peraí, que isso daqui pode ter alguma coisa errada? A expertise, né, Dani? Porque a polícia já investigou outros casos, outras pessoas, como esse senhor aí, covarde, doente, enfim. Premeditou o crime, como bem o doutor Ilmar falou, com certeza já fez isso numa outra oportunidade. Infelizmente, é o que vem, né? Na nossa mente é isso. Mas também o que eu acho um ponto importante, Dani, é que devem ter usado também as provas tecnológicas. Então, o celular dela, a última vez que foi utilizado, o celular dele, a nuvem, enfim, uma série de outras provas e chegar à conclusão, olha, tem que estar por aqui. E aí, Fabíola, eu quero saber o seguinte, esse homem refez o piso, porque ele acabou escondendo o corpo dessa mulher. Porque se não é da Aline, é de outra mulher que a polícia também vai precisar identificar. Vamos supor que não seja da Aline. Nós temos um corpo de uma mulher que foi localizado na casa onde esse homem morava. Será que estamos diante de um serial killer? De alguém que já estava habituado? Porque assim, Fabíola, chama muito a atenção os detalhes. Você pensar que você não vai só colocar um piso na faixa que você quebrou, mas em todo o cômodo, é algo que assusta. Os vizinhos, Fabíola, você que está aí de manhã conversando com todo mundo, atrás dessa história, os vizinhos ouviram essa barulheira? Porque assim, quebrar piso é um barulho danado. Não é um trabalho silencioso, não é trocar uma lâmpada. É um trabalho, é ali algo que faz barulho. E os vizinhos devem ter ouvido ali, na hora que vai quebrar. Que situação que os vizinhos apresentaram para você aí, Fabíola? Que situação que chamou a atenção tanto que eles ligaram para a polícia falando, ó, ele fugiu, foi embora. Os vizinhos ouviram, Dani, mas como ele trabalha com isso, entenderam que ele havia ganhado aquele resto de material e quis fazer uma reforma aqui na casa, que é uma casa pequena, simples, então mais simples também de ser reformada, e com a habilidade dele, acharam que era algo convencional. Quando a Aline desaparece, as investigações começam, aí os vizinhos também se atentam a esse fator. Falam, ó, mas ele fez uma reforma recentemente, teve barulho. A gente vê as ferramentas aqui ainda, pedi para o Michel mostrar aqui, ó, as ferramentas de trabalho, aqui o balde que ele usou para tirar os escombros das pedras, né, do chão, para deixar o chão retinho, aqui onde ele fez a parte do rejunte, tá tudo ainda por aqui, tá vendo? Então, os vizinhos também contribuíram com essas informações, apesar de não terem imaginado que ele fosse capaz de fazer algo parecido. Só que aí no momento que ele sai daqui, e saiu às pressas, viu, Dani? Ele fez as malas e saiu às pressas quando percebeu que estava se tornando alvo de investigação. A gente vê aqui no fogão as panelas largadas ainda sujas, tá vendo? Então ele se alimentou, fez aqui a comida
E do jeito que estava a casa, ele abandonou. Tem um monte de elementos aqui que foram abandonados por ele, né? Aqui as peças de cozinha, as xícaras, o armário aberto. Tem roupas ainda dele, ó. Tem 3 peças de roupa aqui em cima largadas, até a própria bota dele de trabalho, a caixa de ferramentas, que inclusive está aqui no cômodo que foi escavado pela perícia, pela polícia, a caixa de ferramentas, né, para um pedreiro algo muito importante se o objetivo fosse continuar a atuar como pedreiro, mas não, o objetivo era fugir. Então largou tudo do jeito que estava e fugiu. Aí a investigação se deu conta de que precisava olhar melhor essa casa aqui. Precisa olhar melhor, eu acho que tem itens aí que deveriam ter ido para a perícia, como por exemplo esse pano, que se tem vestígio de sangue e ele limpou a casa, porque ele trocou o piso, mas ele deve, se ele a machucou de alguma outra forma e ela sangrou no local, por exemplo, deve ter marca de sangue em algum lugar. Esse sapato utilizado por ele, enfim, é uma perícia que tem que ser feita de forma bem minuciosa. Não só com a localização do corpo, mas com mais elementos que comprovem e que confirmem a participação desse homem. Porque quanto mais prova, melhor. Agora, que um pedido de prisão já deve ser expedido contra esse homem, isso é fato. E a gente não vai negar. Fabíola, você continua aí na casa. Eu vou parar rapidamente essa nossa cobertura. A Fabíola está na casa onde possivelmente esta mulher foi localizada morta. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.